São 4 regras, 4 passos que um script precisa ter. E a primeira regra, ou o primeiro passo o script tem que ser sempre sobre o cliente. Boa. Então, quando a gente fala de vendas consultivas, né, Dani? Para a gente fazer vendas consultivas, inclusive é uma coisa interessante para vocês escutarem, né? Sempre quando a gente for falar de vendas consultivas, vendas de alto valor, existem 2 regras básicas para vendas de alto valor. Primeira regra, defina o perfil ideal do seu cliente. Tenha sempre essa clareza. Quem e para quem você está vendendo. Então, a primeira regra de uma venda consultiva é defina o perfil ideal do seu cliente. E a segunda regra E a segunda regra da venda consultiva é a venda tem que ser sempre sobre o cliente e não sobre você, sobre as características da tua empresa, as características do teu produto. Então, voltando nessas 2 regras, a gente vai gravar um episódio só para falar sobre venda consultiva e CMS, essas duas regras me guiam toda a minha direção na hora de fazer um processo de venda consultiva. Dentro do processo tem algumas etapas e uma dessas etapas é a construção do script. E para construir o script a gente segue alguns passos. E o primeiro desses passos é que a venda tem que ser sempre sobre o cliente. Então volta lá na regra número 2 de venda consultiva, na hora de construir o script, pensando, a venda tem que ser sempre sobre o cliente. Depois, segunda regra na construção de um script, razão e emoção. Não dá para eu construir argumentos somente racionais para fazer uma venda e não dá para eu construir argumentos somente emocionais para fazer uma venda. Eu tenho que fazer uma união desses 2 tipos de argumentos durante o meu discurso de vendas para que eu consiga ter os resultados necessários. Então, razão e emoção. Terceira regra que um script precisa fazer acontecer através da execução desse script. O script precisa conduzir o nosso cliente para ele olhar para a gente e falar o seguinte, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. Porque se ele não sabe como fazer, se ele não sabe como resolver, você tem a sua solução que vai ajudar ele. Você tem a solução que vai mostrar para ele como fazer. O que tem que fazer, o como resolver. Então o script ele precisa ser construído de uma maneira que o teu cliente, em algum momento, ele fale, eu não sei como fazer. Porque se ele não sabe, você sabe. E a quarta regra, que é a mais legal de todas, e que a gente só consegue ela com a ajuda do spin selling, e depois a gente comenta sobre isso, que é fazer esse mesmo script, fazer com que o seu cliente fale, eu estou perdendo dinheiro. Então você tem que fazer perguntas dentro desse script que a resposta do teu cliente seja, eu estou perdendo dinheiro, eu ganho menos dinheiro por não estar tendo isso, ou por ter isso, ou por não ter aquilo, ou aquilo outro. Então essas são as 4 regras que eu utilizo há bastante tempo na construção de um script. Desde 2019, antes da pandemia, eu lembro que eu comecei a escrever essas regras, entreguei o meu primeiro máquina de vendas em 2019 e o máquina de vendas era um treinamento que eu entregava dentro do EAG e construí essas regras para aquele treinamento. E, cara, desde então eu aplico em todos os meus scripts, porque já era algo que eu aplicava, e até hoje a gente bate muito nessa tecla. Mas olha só, lembra que é perfil ideal de cliente? Essas regras são para construção de script e principalmente para construção de script para quem vende treinamento, para quem vende curso. E claro, você consegue adaptar isso aqui para qualquer outro tipo de script, principalmente as 2 primeiras regras. As 2 últimas regras voltado, foco muito grande em scripts de empresas que vendem treinamentos, de empresas que vendem cursos, de empresas que trabalham com insight sales, que é o nosso foco aqui dentro. Claro. Né?